Bom, gente, a ideia é que a nossa aula de hoje seja uma aula para discutir movimento circular. Também já posso avisar para vocês que não seria uma aula de aprofundamento, é mais uma dica para você conseguir se virar bem ali, resolver algumas questões, aprender a manipular as equações. Então, não é uma aula que você vai encontrar o porquê de algumas coisas, uma explicação um pouco mais aprofundada sobre determinados temas. Essa seria, na verdade, uma aula de introdução, né? A gente consegue, em alguns outros momentos, né, durante esse ano, ter espaço para fazer essa discussão de forma um pouco mais profunda, tá? Mas já aviso vocês de antemão que não seria necessariamente o objetivo dessa aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as equações do movimento uniforme, sobre como utilizá-las e se de repente a gente conseguiria sintetizar as ideias de forma a resolver os problemas de maneira bem mais fácil, de maneira bem mais simples, tá bom? Então, vamos começar a nossa discussão agora mostrando para vocês o seguinte. Olha só, galera. Existe aqui uma forma da gente escrever todas as equações, pelo menos aquelas principais, do movimento circular, a partir de uma única escrita. Eu vou colocar aqui para vocês já começarem a acompanhar a nossa análise. As medidas que seriam importantes para que a gente pudesse entender bem o movimento circular. Velocidade angular, representado pela letra ômega, que parece um W. O período vai ser representado pela letra T, porque o período nada mais é do que o tempo que demora para que você encontre uma repetição. Por exemplo, o período da Terra em torno do Sol, 365 dias, um ano. Então, esse tempo não é o tempo total, é o tempo que dura uma repetição, que a gente representa pelo T maiúsculo. A frequência, que vai ser representado pela letra F. Frequência, gente, é o contrário do período. Ele informa quantas repetições acontecem dentro de um determinado intervalo de tempo, né? Eu sempre dou esse exemplo nas aulas. Eu pergunto para os alunos o seguinte: com que frequência vocês costumam ir ao colégio? E normalmente a resposta seria em torno de 5 vezes por semana, né? Se você reparar bem, 5 vezes é o número de repetições. Por indica uma operação matemática, que a gente já imagina que seja divisão. E semana é uma forma de você medir tempo. Então, se você pegar esse texto 5 vezes por semana, significa que você está pegando o número de repetições e dividindo pelo tempo. Ou seja, ele informa quantas repetições acontecem dentro de uma semana, nesse caso, né? E a última parte da equação envolve a velocidade, que a gente vai representar pela letra V, que é a velocidade linear, que informa quantos metros, quantos quilômetros o objeto andou em determinado segundo. Tá bom? E esse R que aparece aí para vocês seria o raio da trajetória. E aí eu costumo falar o seguinte, gente, olha só. Se você tiver esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês na mente, você consegue resolver basicamente todos os problemas que envolvem o movimento circular, tirando a parte de transmissão que a gente conversa em um outro momento. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês consigam entender melhor como que você vai usar esse conjunto de equações que eu coloquei ali em cima para vocês. E também posso adiantar uma coisa: dentro desse círculo você tem 6 equações só com uma escrita. Olha só que legal, galera. No meu primeiro exemplo, eu vou imaginar o seguinte: um objeto que está girando, né, que ele está, sei lá, dando voltas em torno de algum círculo, tá? Aí você vai imaginar assim, olha, tem aqui essa bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha está girando em torno desse círculo branco que eu acabei de mostrar aí para vocês. E aí, por um acaso, a questão vai chegar para a gente e vai dar algumas informações do tipo assim, e se essa bolinha gira com uma frequência cerca de 10 Hz? Fábio, eu não sei muito bem o que significa essa palavra, esse termo. O que significa Hertz? Você também poderia entender isso como sendo o número de repetições que ocorrem a cada segundo.
Então, por exemplo, quando a gente fala 10 Hz, a gente está querendo dizer que, na verdade, essa bolinha foi capaz de dar 10 voltas completas em torno desse círculo em 1 segundo, a cada segundo, tá bom? Então, Hertz significa repetições por segundo. Tudo bem? Outra informação que ele também pode chegar e fornecer para a gente seria o raio desse círculo. A questão chega para a gente e pede para considerar, sei lá, um raio igual a meio metro, não sei, né? Vamos supor, vamos inventar alguns números aqui para isso fazer um pouco mais de sentido na nossa cabeça. E aí ele pede para a gente considerar π igual a 3, né? Só para fazer a conta de forma mais rápida, né? E aí eu posso chegar para vocês e pedir se é possível, dentro dessas informações, que a gente consiga calcular a velocidade, se ele não deixa claro a velocidade que ele quer que você calcule, é para você calcular a velocidade linear, que é o v, tá bom? Existem duas velocidades no movimento circular. A velocidade linear, que é representado pela letra v, que relaciona a distância e o tempo, e existe a velocidade angular, que é o ômega, que é aquela letra que parece o W, que relaciona quantos graus, ou melhor, nesse caso, né, quantos radianos você vai se deslocar em relação ao tempo, tá bom? Então nós temos duas velocidades, não se esqueçam disso, tá? Fábio, como que você vai encaixar essas informações com a equação que está ali em cima? Vamos começar da seguinte forma, gente. Essa questão forneceu para gente a frequência, certo? Ele falou para gente que a frequência está valendo 10. Então você vai chegar aqui em cima e você vai destacar a parte da equação que tem a frequência, que é o 2πf. E ele faz uma pergunta para gente, que seria qual o valor da velocidade. Isso quer dizer que você tem que destacar aqui, ó, a parte da equação que tem velocidade. Você vai copiar só essas duas partes que eu acabei de destacar para vocês. O restante você vai apagar, você vai fingir que não existe, você vai escrever assim para mim, ó. 2πf igual V sobre R. E agora você vai substituir as informações. O π está valendo 3, o F está valendo 10. Isso significa que o lado esquerdo da equação já está resolvido. Vamos copiar aqui embaixo, ó. 2 vezes 3 vezes 10. Enquanto isso, no lado direito, você tem V sobre R. V seria a pergunta que ele fez e R seria 0,5, que é o raio da trajetória. Então, repetindo mais uma vez, olha aqui no lado esquerdo. Você vai colocar o resultado dessa conta, que é 60, e depois disso, você vai pegar esse 0,5, você vai passar ele para o outro lado multiplicando. Então, 60 multiplicado por 0,5 é igual a 30. Pronto. Conseguimos resolver um probleminha de forma muito simples de movimento circular, né? Vamos partir para o nosso exemplo 2. Imagine, gente, que agora ele coloque para a gente uma situação muito parecida, porém, dessa vez ele vai dar informações diferentes. Então aqui nós temos o círculo, nós temos esse pontinho que está girando em volta dele, e eu sempre costumo falar o seguinte, pessoal, movimento circular serve de base para você estudar gravitação. Tem muita gente que fala para mim, Fábio, eu não entendo gravitação, mas às vezes a pessoa não entende movimento circular e nem percebe que ela está usando movimento circular na gravitação. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês, um pontinho girando em torno de um círculo, pode muito bem ser um planeta girando em torno de uma estrela, um satélite natural girando em torno de um planeta e assim por diante, tá? Então, vamos pensar agora o seguinte. Eu tenho, nessa questão, nesse exemplo 2, um período igual a, sei lá, deixa eu pensar aqui no número, um período igual a 5 segundos. Lembrando que período é o tempo que demora para ele dar uma volta completa só. Aí ele também vai fornecer para a gente o raio, que é o tamanho desse círculo. Vamos supor que o raio agora esteja valendo 8 metros. E pedir também, nesse caso, para considerar o valor do π igual a 3,
e vou perguntar para vocês mais uma vez qual seria a velocidade com que essa bolinha vermelha gira em torno desse círculo. Vamos voltar aqui em cima, vamos dar um destaque para as nossas equações, tá? Eu vou apagar aqui o que a gente fez na questão anterior para a gente poder fazer a nossa nova análise. Então, mais uma vez, gente, o que ele forneceu para a gente dessa vez? Fábio, ele deu o período, ele falou o valor do T. Isso quer dizer que você agora, gente, tem que destacar, olha aqui na nossa equação, essa parte aqui, ó, da equação, que é a parte que envolve o período, que é o 2π sobre T. E a pergunta que ele fez pra gente, mais uma vez, é qual seria o valor da velocidade? Ou seja, você tem que destacar agora a parte desse conjunto que envolve a velocidade, que é o v sobre r. Ou seja, você vai copiar somente o 2π sobre T e o v sobre r. O restante você vai apagar. Isso quer dizer que agora, nesse problema, nós temos essa solução, ó, 2π sobre T igual v sobre r. Vamos substituir agora as informações que o problema forneceu para a gente. Do lado esquerdo nós temos 2 vezes 3 dividido por 5. E do lado direito nós temos a velocidade, que é o que a gente está tentando descobrir, dividido pelo raio, que vale 8. Do lado esquerdo, nós conseguimos fazer a conta, que 2 vezes 3 é 6, 6 dividido para 5 é igual a 1,2. Então, daqui, ó, nós vamos fazer a seguinte relação, 1,2 igual a V sobre 8. E você vai terminar agora jogando o 8 para o outro lado, multiplicando. 1,2 multiplicado por 8 é igual a 9,6. Bom, nós temos aqui agora a velocidade desse pontinho vermelho em torno desse círculo, tá legal? E agora, para a gente poder terminar essa discussão, gostaria também de mostrar para vocês uma questão que uma vez foi cobrada no vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então ele tinha colocado para a gente uma questão de movimento circular e o tema de fundo era gravitação. Porque ele falava para a gente que o período da Terra em torno do Sol é de 1 ano. A gente sabe disso. Essa informação ela pode ser omitida, entendeu? Porque quando a gente fala sobre o movimento da Terra, existem informações que a gente já conhece. Qual é o período de translação da Terra? 365 dias, 1 ano. Qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. Então, quando a gente fala de gravitação, algumas informações ficam omitidas. Essa é uma delas. Ele falou na questão sobre o movimento de translação da Terra. Tá certo? E disse, gente, que o raio da órbita da Terra é da ordem de 150 milhões de quilômetros. E ele perguntou pra gente qual seria a velocidade da Terra. Só que ele pediu numa unidade meio diferente, que é o quilômetro por segundo. Isso quer dizer que o período tem que ser medido em segundos, a gente tem que ver quantos segundos a gente encontra em 1 ano, e o raio tem que ficar em quilômetro. Não tem problema, porque ele meio que já tá. A gente só precisa fazer uns certos ajustes aqui. Gente, vamos começar. 1 ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada uma dessas horas, 60 minutos. E cada um desses minutos, 60 segundos. Se você fizer essa conta, vai dar 31.536.000 segundos. Esse número eu meio que já tenho de cabeça, pela quantidade de vezes que eu já resolvi problemas de gravitação. E a gente vai transformar isso em notação científica, e vamos aproximar, obviamente. E fica fácil de você gravar esse número, que eu vou dar uma dica para vocês no finalzinho. Ó. Fica assim. 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. 3,15 é muito perto de π, que vale 3,14.
Isso pode ser uma boa coisa na hora da gente fazer essa conta, tá? Isso é uma coincidência que acontece com o movimento da Terra e que facilita os nossos exercícios, tá? Bom, agora vamos para os 150 milhões. Você tem que lembrar que o milhão é um número com 6 zeros. Para a gente não ficar escrevendo isso por extenso e colocar do lado do 150 mais 6 zeros, a gente coloca o 10 elevado a 6. Então, 150 milhões aqui embaixo, ó, 150 vezes 10 a 6 quilômetros. Então, nós temos aqui, ó, o raio, certo? Que é o valor do R. Nós temos aqui, ó, o valor do período, que é o valor de t, e a gente está tentando calcular a velocidade. Vamos voltar aqui na nossa questão, no nosso formulário. Olha só, deixa eu apagar mais uma vez aqui, para a gente poder refazer a nossa análise. Na verdade, nem precisava ter apagado, porque vai ficar a mesma coisa. Ele deu o período, então você vai pegar essa parte aqui, que tem o período, que é o 2π sobre t, e ele pediu para a gente calcular a velocidade. Você vai pegar essa parte aqui, que tem o v sobre r. Você vai destacar somente essas duas partes que eu acabei de circular para vocês, o restante você vai apagar. Então, voltando aqui, ó, nós temos agora essa equação para resolver. V sobre r igual 2π sobre t. Então, ficaria do lado esquerdo V dividido por 150 vezes 10 a 6 quilômetros, enquanto do outro lado nós temos 2 vezes π dividido por 3,15 vezes 10 a 7. Parece ser um cálculo complicado de fazer, mas como eu disse a vocês, o π é 3,14. Então, se você pegar esse 3,14 daqui de cima e cortar com esse 3,15 daqui de baixo, não tem problema. Aproximadamente, nós vamos encontrar o mesmo resultado. E vai ser muito mais fácil se você fizer esse ajuste na equação logo de cara. Por quê? Do lado esquerdo, a gente tem 150 vezes 10 elevado a 6. Vou fazer mais uma continha aqui, olha só. Eu vou retirar uma casa decimal do 150, aí eu transformo 150 em 15. E aí, para você compensar o fato de você ter reduzido o coeficiente, você tem que aumentar a sua potência. Você vai aumentar mais 1, porque você só retirou uma casa decimal. E por que eu estou fazendo isso? Olha só meu próximo passo. V sobre 15 vezes 10 a 7 igual a 2 sobre 10 a 7. E agora você vai poder fazer mais uma simplificação, que é cortar o 10 a 7 que está no denominador do lado esquerdo com o 10 a 7 que está no denominador do lado direito. Depois desse corte, é só você fazer uma multiplicação cruzada. Ó, V sobre 15 é igual a 2. Passa o 15 para o outro lado multiplicando. Nós temos que a velocidade de translação da Terra é cerca de 30 km por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, o planeta Terra anda 30 km em torno do Sol. Essa é a velocidade de translação. Você para pensar que isso é fantástico, né? Que a cada 1 segundo ele consegue andar 30 km. Imagina só qual a distância que o planeta Terra andou enquanto você estava assistindo esse vídeo, né? Então, dê uma olhadinha nesse panorama aqui que a gente discutiu, porque isso aqui é uma base muito boa para depois a gente conseguir aprofundar e entender melhor outras coisas, tá? Vamos ficando por aqui e a gente volta com mais novidades e com outros temas de movimento circular para a gente poder discutir.